amigos vascaínos! Estou novamente aqui para dar sequência à terceira parte das entrevistas com ex-jogadores do Vasco realizadas nesse ano. Antes de mais nada, fica aqui meu pedido para que você não deixe de se inscrever no canal. Se você já está inscrito, meu muito obrigado. Bom, vamos lá. O papo hoje é com os caras que fizeram parte da Meiuca Cruzmaltina. A maioria comandou o meio-campo entre os anos 80 e 90. São eles Arthurzinho, Giovani e Macula. E para finalizar, o volante Amaral, que se destacou nos anos 2000 com a camisa do Vasco. Bom, vamos começar com Arthurzinho, o Rei Arthur. O jogador teve uma passagem de apenas 6 meses em São Januário em 1984, porém muito marcante. Suas boas atuações com a camisa vascaína o levaram para a seleção brasileira. Pelo Vasco disputou 28 jogos e marcou 16 gols. Nesse papo realizado em maio, ele nos fala das boas recordações que tem do clube e também da certeza que poderia ter ido mais longe caso não tivesse saído do Vasco. Realmente, amigo, foi pouco tempo que eu fiquei no Vasco, mas foi uma passagem marcante. Tanto isso é verdade que com 6 meses de clube nós chegamos à final do Campeonato Brasileiro e eu fiz jogos memoráveis, tanto que me levou a ser convocado para a seleção brasileira. Eu guardo as melhores recordações desse clube, tenho um carinho todo especial pelo Vasco e acho que se não tivesse tido esse ato na minha carreira, o problema que eu tive na época com o presidente, eu poderia ter progredido mais em termos profissionais e talvez tivesse até possibilidade de ter sido convocado outras vezes. Mas é um clube que me dá muitas alegrias quando eu vejo as partidas que eu fiz e pude representar muito bem essa camisa. Eu acho que se eu tivesse continuado no Vasco, eu teria firmado meu nome em definitivo no clube, até com possibilidade de conquistas, porque a nossa equipe era boa e formada há pouco tempo. Com mais tempo de clube, eu tenho certeza que nós tínhamos solidificado o nosso nome na história do Vasco. E eu lamento que isso tenha ocorrido, porque através de um problema que era sanável entre mim e o presidente, poderia ter sido resolvido de uma outra forma. Mas faz parte, né? E eu digo também que se tivesse ficado no Vasco, eu tenho certeza também que poderia ter tido uma carreira melhor, porque eu me sentia muito à vontade no clube. Agora o papo da vez é com o Pequeno Príncipe, o capixaba Giovani. Esse tinha um toque refinado com a bola e foi um dos maiores meias da história do clube. Afinal, foram 12 anos de Vasco e várias conquistas. Além de habilidoso, era um ótimo lançador e exímio cobrador de pênaltis e faltas. Ao todo, foram 408 jogos e 49 gols com a camisa cruzmaltina. Nessa resenha, ocorrida em junho, nos fala do que foi o Vasco em sua vida e da sua sintonia com o baixinho Romário em campo. Tirando a camisa que eu iniciei minha carreira, que foi na Desportivo Ferroviária, foi a camisa mais importante que eu usei, foi a do Vasco. Foi quase 12 anos, mais 12 anos de um amor eterno para esse clube, por tudo que ele fez por mim. Eu tentei fazer o mínimo por ele, que era pelo menos jogar futebol e ajudar o clube. Uma coisa eu guardo no meu coração, em momento algum o Vasco perdeu a identidade quando a gente jogava lá. E isso foi muito importante. Nunca lutamos para não cair, lutamos sempre para ganhar título. E isso foi uma coisa que fica marcada na carreira de qualquer jogador de futebol. Joguei com vários jogadores de alto nível. O Romário foi um deles, que foi muito alto nível, campeão do mundo e artilheiro nato. Era um jogador que decidia, não só ele como o Roberto, como outros que tinham no Vasco, decidia. E é sempre importante você saber que você dá a bola para alguém, alguém vai fazer algo mais. E o algo mais é o gol no futebol. E o Romário sabia fazer como poucos.
Por isso que eu acho que eu tenho que ter dizer, Deus me deu mais do que eu mereço no futebol. Joguei com jogadores de alto nível. Romário é um deles, como Roberto, Bebeto, como vários jogadores. Se eu tiver que citar, eu vou ficar falando até amanhã. Mas esse foi uma alegria que Deus me deu. Ainda em junho, falei também com outro grande jogador, esse numa função diferente das anteriores, a de combate. Estou falando de Amaral, uma das figuras mais folclóricas e carismáticas do futebol brasileiro. No Vasco, o atleta jogou entre 1999 e 2000 e levantou a Taça Guanabara em 2000. Nesse mesmo ano, Amaral deixou o Vasco após a perda do Mundial de Clubes para o Corinthians. Mas mesmo de longe, o gigante da colina ficou eternizado em seu coração. Nessa entrevista, ele fala de sua saída do Vasco e o legado que deixou, além de comentar o peso da perda do Mundial. Então, foi um momento, né? Foi um momento. Acho que como eu fiz um bom campeonato do Mundial, surgiu essa oportunidade para mim ir para a Fiorentina. E eu ia ganhar mais. Fui com o coração partido, porque eu recebi um carinho muito grande no Vasco. Tinha jogadores mais importantes que eu, como Romário, como Edmundo, Juninho Pernambucano, Felipe, Ramon, Elton, Carlos Germano, Mauro Galvão, né, que são considerados bandeira do Vasco. E eu consegui resgatar meu futebol. A torcida me carregou no colo, né? E até eu tive uma experiência. Depois de 20 anos eu voltei para São Januário, né? Que foi ano passado, com um amigo meu que chama Marcelo Bimbi, né? Que é casado com a Nicole, que ela é vascaíno. Ele me levou a ver um jogo do Vasco lá. E a torcida começou a cantar meu nome, começou a gritar, e eu comecei a chorar igual criança, entendeu? Falei, caramba, como que é gostoso, né? Porque a gente plantar bem, não ganhei título, mas quando vestia o manto sagrado do Vasco, eu me transformava dentro de campo, a torcida cantando o é Amaral. Então acho que isso marcou muito, né? Hoje eu recebo muito carinho dos vascaínos e sou feliz, né, de ter essa passagem tão rápida no Vasco, mas eu deixei um legado muito grande. Então, em 2000, quando o Vasco fez esse projeto aí para disputar o Mundial, né? Foi muito triste, eu queria ser campeão do mundo pelo Vasco, mas fui vice. É, Fizeram uma seleção realmente, como você diz aí, fizeram uma seleção muito grande. Eu até falava, né? Pô, eu não sou considerado craque da forma de tantos jogadores que tem aqui. E todos os jogos, quando acabava o jogo, eu era sempre escolhido o melhor jogador em campo. E eu ficava muito feliz, né? Do carinho dos meus jogadores, da confiança que a torcida tinha em mim. Isso me inspirava muito, né? E só posso dizer que eu tenho muita gratidão, né? Porque através desse Mundial que eu fiz, eu fui vendido para a Fiorentina, onde era muito difícil um jogador de centrocampista ser vendido para a Itália. Para finalizar essa terceira parte, vamos falar do também folclórico Macula, meio que surgiu no Bangu e que esteve no Vasco em 91, 92 e 96. Ao todo, disputou 26 jogos e marcou 3 gols. Sempre que recebia uma oportunidade, a agarrava com unhas e dentes. Em campo, demonstrava um invejável condicionamento físico e muita entrega. Hoje é uma referência para os mais jovens. Nesse papo, também realizado em junho, o ex-jogador fala das lembranças que tem com essa camisa e da sua bela amizade com o Edmundo, que iniciou no Vasco. A minha passagem pelo Vasco, cara, em 91, né, 92, depois eu voltei em 96. Foi uma época muito feliz, que eu tinha recém-chegado, né, recém-chegado ao Vasco. Eu disputei o Campeonato Brasileiro pelo Fluminense, né? E você passar por um time grande como o do Vasco, foi através do Vasco que eu comecei essa amizade fantástica aí com o Bebeto, né, com o próprio Roberto Dinamite. E logo depois, em seguida, foi com o Edmundo. Depois eu vou falar sobre isso. Mas foi uma passagem excelente, cara. Eu peguei grandes treinadores, peguei Nelsinho, peguei Lopes, peguei treinadores realmente que me ensinaram muitas coisas, né? O elenco do Vasco naquela época era muito forte, um elenco que tinha um meio campo que era difícil você entrar, né, naquela época, porque você tinha o Giovani, você tinha o Flávio, você tinha o Bismarck, que estava numa fase muito... O William, numa fase muito boa também, né? Principalmente o William Bismarck ali na frente. Depois o Vasco contratou o Flávio como volante, aí ficou Flávio, Giovani, o França. Então o Vasco
os jogadores que estavam no Vasco realmente não dava brecha pra gente que estava na reserva jogar. Mas eu aprendi muito com o Eurico Miranda, aprendi muito com a diretoria, né? Principalmente o Eurico Miranda, que era um cara que as pessoas, que quando eu cheguei no Vasco, eu tinha até medo dele na época, né, cara? Porque todo mundo fala, Eurico é fogo, não sei o quê. E eu tive a felicidade e a honra, talvez por fazer amizade com o Bebeto muito cedo, de ser muito bem tratado pelo Eurico, de ser muito bem tratado pela diretoria. Mas foi uma passagem fantástica, fomos campeão da Copa Rio, com um time, o Vasco tinha um elenco muito forte, né, que disputava o campeonato, tinha um titular e tinha um time reserva que era muito forte. E foi muito satisfatório, cara, foi bom, foi espetacular, foi um aprendizado. Tanto é que eu voltei, né, depois, mas aí quando eu voltei em 96, logo em seguida, a gente já fazendo a preparação para o brasileiro, eu tive que ir para o México, né, fui jogar no Quiaço, no Atlante, né, do México, e eu não aproveitei o brasileiro. Mas muito feliz, satisfeito pela essa minha passagem no Vasco, tenho grandes amigos, tenho uma recordação muito boa do Vasco, tenho, assim, um carinho imenso pela essa nação, cara, muito grande. Cara, aí no Vasco, quando eu cheguei, cara, no Vasco, nessa fase, eu fiz uma amizade muito grande com o Edmundo, né? Porque o que acontecia? Eu era jogador do Pedrinho Vicençotti, né? Que era o empresário nosso na época. E ele que estava começando a empresariar o Edmundo, né? Que Edmundo começou a despontar no Júnior do Vasco, começou a ficar esse monstro que foi, né? Fantástico, habilidosíssimo, jogadoraço. E, cara, eu acolhi Edmundo pra mim e falei, porra, esse é meu parceiro, dei chuteira pra Edmundo. Edmundo ficava com o meu carro quando eu tava na concentração, entendeu? E não tinha só Edmundo, tinha outro, tinha Edmundo, tinha o Alê, tinha uma garotada que eu sempre gostei desse lado da garotada, né? Sempre fui um cara muito amigo do pessoal que tava começando, né? Eu sempre valorizei muito isso. E o Edmundo ficou um amigo meu, assim, de muita coisa, de frequentar casa, de a gente se dar bem. E depois, quando a coisa reverteu, que Edmundo já era o Edmundo, né, cara? Aquele fenômeno, monstro, campeão de tudo, jogador já de nível A. E eu fui Palmeiras, irmão, o que Edmundo fez por mim no Palmeiras foi coisa de louco, cara. Da minha chegada, ele foi me pegar no aeroporto, na minha chegada, me levou para casa dele, meu irmão, me deu todo o suporte. Ao ponto de chegar uma vez de ter o treino do Palmeiras, eu era recém-contratado, o Edmundo geralmente chegava atrasado, né? E os jogadores do Palmeiras tudo vestido de branco, tipo assim, os jogadores lá no campo, né, já reunidos, que o Edmundo chegava atrasado, e eu como era recém-contratado e, né, tava fazendo exame. Quando eu fui entrar em campo, tava todo mundo de branco, aí Edmundo olhou assim, todo mundo de branco, e eu tava de verde, camisa verde. Aí Edmundo, o que Edmundo fez? Trocou a camisa da cestinha dele, pegou uma camisa verde e entrou comigo dentro do campo. E chegou pros caras e falou, irmão, o Vanderlei chegou e falou, Edmundo, o material é branco. Não, pô, o Macula tá de verde. Pô, se ele não é contratado do Palmeiras, não é jogador do Palmeiras, por que tem que estar diferente dos outros? Porra, aí na hora, lá dentro do campo, o Vanderlei mandou chamar o roupeiro, falou, ô Chiquinho, o nome do cara é Chiquinho, Chiquinho, por que o Macula tá de verde e o Edmundo tá de verde? Não, Vanderlei, que não conseguimos marcar a numeração da camisa dele, eu não tinha camisa branca, não tinha chego ainda. Ah, meu irmão. Vanderlei falou, então faz o seguinte, o Macula é contratado do Palmeiras, faz o seguinte, você vai lá e traz camisa verde para todo o elenco. Cara, Edmundo fez os caras mudar todo mundo. Mudou todo mundo, botou camisa verde, tirou a camisa, o Chiquinho foi lá, pegou camisa para todo mundo, vestiu todo mundo de verde. Então, tipo assim, em relação ao Palmeiras, porra, Edmundo me apadrinhou assim, botou embaixo do braço, irmão, contigo ninguém vai mexer. Entendeu? Bom, por hoje é só. Na próxima semana eu encerro essa série de entrevistas colocando no ar a minha primeira entrevista que fiz nesse projeto do Detetives. Aguarde que tá bem legal, hein? Bom, se você gostou desse vídeo, dê uma força dando um like nele, compartilhando com seus amigos, indicando o canal e se inscrevendo, claro. Sua participação aqui é muito importante. Meu muito obrigado a todos e fiquem com Deus.